história, encontramos alguns efeitos danosos da ganância. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que observar aqui nessa introdução, que depois de um grande milagre, depois de Geazi ser testemunha de um grande milagre de cura, que através da palavra profética de Eliseu, colocada esse posicionamento para Naamã, ele recebeu o milagre. Então, Geazi foi testemunha ocular do poder de Deus na vida, realizada na vida de Naamã, através de Eliseu. E mesmo assim, ele tomou uma decisão negativa, ao contrário do que ele, se ele era auxiliar, ele estava aprendendo, ele sabia o certo, mas ele procurou ter vantagem em cima daquilo que não era, que o profeta já tinha dito que não ia receber nada de Naamã, nenhum presente, nada que Naamã trouxesse, ele ia receber. Eliseu poderia receber? Poderia. Seria errado? Não seria errado. Se o homem está dando presente para ele, não seria errado ele receber, né? Porque ele está dando, ele está cobrando. O homem trouxe, deu para ele, beleza. Mas ele tomou, Deus direcionou Naamã, direcionou Eliseu a não receber. Então, foi dada a palavra não receber. Aí veio o problema, porque através de todo aquele presente, aquele ouro, prata, aquele monte de vestimento que estava lá, Geazi cresceu o olho. E ele agora vai usar do quê? Vai usar de mentira. Contou uma história mentirosa. Chegou dois moços, olha a história dele. Chegou dois moços, de repente chegou lá e nós estamos precisando. Aí foi fazer um pedido. Naamã estava abençoado, ele já levou para dar mesmo. Ele falou, então toma, se você está falando, o seu Senhor não quis, mas você está falando, não é. Liberou para ele. Então, nós vemos aqui que o auxiliar do profeta, que é Geazi, movido de ganância, usou o nome de Deus em vão. Fez algo usando o nome de Deus. Então, a primeira coisa que ele errou foi a mentira, contando mentira. Depois, ele usou o próprio nome de Deus, né? Contando uma história. E depois nós vamos entender que a terceira mentira que ele conta, ele mentiu para o profeta Eliseu. Quando o profeta Eliseu perguntou para ele, ele não foi realista. Ele não falou a verdade para o profeta. Ocultou. Geralmente, irmãos, quem está cometendo coisas erradas, ele não professa a verdade quando lhe é perguntado. Você jura até por Deus, pela mãe que está atrás da porta. Eu juro por Deus, eu já ouvi isso. Eu juro por Deus, pastor, eu não fiz. Eu não coloquei nem a mão. Aí, irmão, olha, as evidências estão dizendo que aconteceu. Não, então tá bom. Então Deus vai. Se você não deve, Deus vai pôr nada, vai falar nada com você, né? Passa os dias e se descobre que devia até a cabeça, né? O pé a cabeça estava devendo, mas não teve coragem de confessar, porque a Bíblia tem uma palavra para quem confessa. A palavra de Deus diz assim, que quem confessa e deixa, recebe de Deus misericórdia. Então o erro, a gente pode cometer, qualquer pessoa, ser humano, está apta a cometer um erro. Mas se ele confessar o erro dele e deixar de fazer, falando com Deus, Deus alivia, né? Ainda tem misericórdia dele, para que ele venha receber. Então aqui no caso de Geazi, nós entramos com essa história. Vamos lá. A ganância compromete o caráter. Então, o caráter dele foi comprometido. Por causa da ganância, ele passou a quebrar os valores, né, os princípios e os valores. Geazi, quando decidiu ir a procurar Naamã para obter vantagem com o milagre que o Senhor realizara por meio de Eliseu, teve seu caráter corrompido, né? Então ele tinha um caráter, né? O seu caráter, tudo que emana dentro dele como ser humano, como verdadeiro, né?
Eu falo para os irmãos que o caráter está além de você servir a Deus. Tem pessoas que não são evangélicos, não frequentam a igreja e têm um caráter libado. Então não é a religião que vai formata o seu caráter. É você ter um caráter de a ponto de, às vezes a pessoa não é frequentador de uma igreja, às vezes nem lê a Bíblia direito, né? Às vezes nem é apto de ler a Bíblia, mas o caráter dele é libado. Mas pode ser também que uma pessoa ore todo dia, vem à igreja todo dia e o seu caráter é corrompido. Ele tem um caráter e ele deixou se corromper. Deixou os princípios bons, ele deixou, né? Por isso que a gente fala uso e costumes, né? Tem usos e costumes que são bons, que precisam ser preservados. Vai inibir você entrar num caminho de pecado, ou fazer alguém pecar. Por isso que é pregado. Mostra-me na Bíblia. A gente fala, não, às vezes a Bíblia não fala diretamente aquele nome, né? Qualquer coisa que às vezes a pessoa está indagando, mas ela vem trazendo o ensinamento através dos líderes, né? E aí aquele ensinamento já é para você não chegar lá onde que não é para chegar, já vai te inibir ali, vai ser uma barreira para você. Não, daqui para lá eu não posso ir, daqui para lá eu posso entrar no caminho que não agrada a Deus. Não podemos negociar os nossos princípios e valores, né? Então não é negociável. As Escrituras atestam que há valores que não são negociáveis. Geazi vendeu sua integridade por 2 talentos de prata, 2 vestes festivais. Em sua sanha gananciosa, dissimulou e mentiu. É um simulado, né? Dissimulou e mentiu. Enganou o general Ciro, tentou enganar o profeta, usou o nome de Deus em vão, negociou o que era sagrado, ousou colocar preço no milagre, negociou o que deveria ser inegociável. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como as folhagens verdejantes. Isso está escrito. Alguém pode ler para nós Provérbios 21:3? Lê para nós 21:3, por gentileza, evangelista. Provérbios 20, versículo 7, dicionária. Fechou? Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Então, irmãos, fazer justiça e juízo é melhor que se você fazer um sacrifício, né? Tem gente fazendo, não é o caso nosso, mas como nós estamos na missão que nós estamos ensinando, tem pessoas que estão fazendo sacrifício de todos, né? Porque ele faz todo um sacrifício, às vezes ora, jejua, sobe no monte, mas ele não tem uma vida correta. Ele faz muita coisa que está fora do padrão e dos princípios que agrada a Deus. Então a integridade aqui desse homem foi ferida, né? Ele deixou ferir a sua integridade, ele deixou mexer com o que era correto dentro dele, ele se vendeu, né? Ele foi lá, usou de mentira, né? Contou uma história, teve vantagem através da história, daquela mentira, e aí o fim da história, depois eu vou considerar aqui e dizer, né, que nós precisamos melhorar muito, né, Deus? A ganância fere o princípio da integridade, é 2 Reis 5:9. O termo hebraico, acho que é tom, né? Você não vai ler Provérbios? Provérbios 27. Lê para nós. Provérbios 20, 27, isso? 27. 20, versículo 7. 20, versículo 7. Peraí, deixa eu ver. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os filhos depois dele. Entendeu? O justo anda na sua sinceridade, né? Bem-aventurados os filhos que vêm depois dele. Então, quando a gente está fazendo bem, a gente está fazendo coisa boa, os nossos filhos são abençoados. Agora, quando a gente faz coisa que não é certo,
Até os filhos que vêm depois pagam o preço. Tem gente que paga o preço não é porque ele errou, porque o pai e a mãe errou. Deixou para ele uma herança de um monte de problema, ou de um monte de costume errado, né? Ou de uma forma de educar errado, né? Aí a pessoa vem com aquele, não, eu aprendi, meu pai ensinou assim e tal, e está tudo errado, está tudo fora do padrão que é aceito por Deus. E aí paga o preço diante da sociedade, infelizmente, né? Por isso que vale a pena a gente andar correto, tá bom? O termo hebraico, então, está traduzido como integridade, remete à ideia de completude, inteireza, ser íntegro e ter um caráter sem lacunas. O fracasso de Geazi esteve diretamente relacionado à ganância, que a levou a mentir para obter vantagem e a ferir a própria integridade. Então ele disse ao Senhor: cuidado, hein? Fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Lucas 12, versículo 15. Alguém pode ler para nós Provérbios 10 e 9? Lê para nós de novo 10 e 9. E a missionária André lê para nós 28, 6. Provérbios 28, 6. Por gentileza. Então olha para os irmãos ver. Pode ler. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Pode ler. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Olha, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nós estamos uma aula aqui, então a gente não está direcionando a fala para ninguém. Nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo. Bom, irmãos? E não estamos direcionando a fala para ninguém. Como numa sala de aula, a gente tem que falar. Então eu sei que vocês, irmãos, já entenderam como é que eu gosto de ensinar, né? Eu gosto de ensinar assim. Eu pego um texto bíblico e eu ponho uma aplicação atual, né? Eu aplico no momento que nós estamos vivendo. Eu poderia usar uma teologia, pegar vários tipos de exemplos, vários personagens, igual os irmãos têm esse dom, né? Mas eu só gosto de ensinar assim, já é o meu jeito de ensinar aplicando para os irmãos entenderem. Então olha para os irmãos, tem pessoas que dá espaço para esse tipo de ganância. A ganância pode ser por dinheiro, por poder, por posição, né? A ganância pode ser várias coisas, não é só por causa do dinheiro, né? Pode ser que a pessoa tenha uma ganância de alcançar uma posição diante da sociedade e ele vai fazer de tudo. Tem uns que dá até algo pro diabo, né? Faz até pacto com o bicho. Então por quê? Ele quer alcançar o que ele deseja. Mas trazendo aqui para nós, irmãos, tem pessoas que mentem tanto, que ele passa a acreditar na mentira que ele está mentindo. E aí, vem e fala comigo, eu falo que existe pessoas assim. Fala comigo e eu olho bem e falo, meu Deus, como que a pessoa consegue mentir olhando, não olha no seu olho, olha de lado, mas mente. Então, feriu a integridade. E esse tipo de gente vai chegar uma hora que ninguém vai confiar mais nessa pessoa. Ela vai falar, ninguém vai dar crédito. Ó, se vocês aqui às 19 horas, não, 19 horas eu estou aí. Mas não vem. Né? Se vem 40 minutos atrasado. E não é um dia, é todo dia, é toda hora. Então você vai perdendo, a pessoa vai perdendo a credibilidade. A vida pode trazer para nós algum transtorno? Traz. Alguma dificuldade? Traz. Alguma surpresa? Traz. Mas se você falou alguma coisa, liga pelo menos na mesma hora. Ela não vai dar para mim, tá aí, tal hora que eu estou precisando, eu estou com dificuldade, tal coisa. Pô, falou a verdade. E tá mesmo. Não contar uma história. Você não veio no culto? Estava doente. Aí você olha na internet, então o bicho estava lá no shopping, tomando sorvete doente. Né? Por que não falou a verdade? Custaria falar a verdade? Fala a verdade. Olha, eu não fui porque eu não pude ir, eu não quis ir. Até eu não quis ir, eu aceito. Eu não fui porque eu não quis ir. Beleza, está correto. Nós estamos num país livre, nós somos livres, irmão. Ninguém é amarrado,
Ninguém está amarrado no outro. A gente tem desejo próprio. Não pode estar, né? A gente não pode usar de mentira, de engano. Que é isso que Geazi fez. Usou de mentira, usou de engano, usando o nome de Deus. Isso aí que arrebentou com ele. E o camarada estava do lado de um profeta, né, irmão? Tinha acabado de um milagre estrondoso acontecer, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse cuidado, né? Temos que ter esse cuidado de tratar, né, as pessoas, né, como deve ser tratado, né? A gente acaba tendo surpresas. Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, vocês não se escandalizam. Isso eu estou falando da minha ótica, de percepção e de visualização. E os irmãos, alguns aqui vão poder falar. Muitas vezes a gente é bem tratado pelos de fora, os que não são crentes, os que são de outras religiões, tratam a gente com fineza. E às vezes os que são irmãos tratam o outro com malcriação. Não sei o que está acontecendo. Nós estamos num mundo muito difícil. Então a gente precisa olhar para isso não acontecer com a gente. Mas não, eu preciso tratar. O meu irmão não tem nada a ver com isso, com o meu problema. Ele pode me ajudar, mas ele não foi ele que fez eu sofrer, não eu. Então, você trata bem as pessoas. Entendeu? Tratar bem. É o seu caixa postal, é o seu tratar. Né? A Bíblia fala que a gente deve fazer isso. O trato deve ser sim, sim, não, não. Ter um direcionamento, um posicionamento. E a pessoa perde credibilidade. Se chegar uma pessoa para pregar lá no culto e ele fez alguma coisa fora daquilo que é normal, que é princípio, que é bem, ele perde a credibilidade com quem está ouvindo ele. E se ele não encontrar uma pessoa que chega ao extremo de levantar e ir embora, porque pode ser, nossa, os irmãos não tiveram paciência comigo, pode ser que teve alguma coisa que está acontecendo. Está acontecendo o quê? O que está acontecendo? Por que eu não quero ouvir aquele irmão? Porque, entendeu? As pessoas, elas têm reações. Então nós precisamos compreender e não deixar ferir a nossa integridade. E se ferir, a gente voltar atrás, consertar, acertar, ter esse cuidado. Porque senão, irmãos, a gente, vou falar para os irmãos, é difícil ser pastor? Não. É difícil ser presbítero, evangelista, missionário? Não. Sabe o que é difícil? Ser exemplo. Ser pai não é difícil. Mas agora, seja um pai exemplo. Tem pai que fala para o filho não fumar, mas ele está com cigarro na boca. Tem filho que fala para o pai não mentir, ou o pai está falando para o filho não mentir, ele mente. Não, ele mente até para o filho. Então, ele acaba não sendo exemplo. E aí a integridade é ferida. Então, aí vai ter uma cobrança. Falta, né? Você lê ainda, né? Provérbio 28:6, você leu? Já li. Já leu? Olha lá. Agora isso aqui vai pegar, Olha o que vai dizer aqui na parte C. Deus não usa gente gananciosa. E aí, quem está sendo usado então? Quando você vê alguém que está na mentira, em busca de manter alguma coisa, está mentindo, quem está sendo usado ali? Quem está usando ele? É Deus? Deus não está usando ele. Né? Pode ser que seja coisa do homem, ou pode ser que seja coisa até movida pelo maligno. Né? Porque o ser humano, na natureza humana, sem Deus e sem o diabo, ele já é ruim. Se o homem não tiver Deus e não tiver o diabo na vida dele, ele já é ruim. Ou ele adota o diabo para acabar de destruir, acabar de piorar a vida dele de uma vez, acabar com tudo, ou ele vai para o lado de Deus e Deus ajuda ele se torna um santo, uma pessoa limpa. Porque a natureza humana, tem gente que faz maldade sem a participação do diabo. Não tem diabo. Não tem, né? Você me perdoa, eu perdi a cabeça, faz uma coisa. E tomou, não tomou, não, você mesmo tomou. Entendeu? Às vezes você está aqui no culto, está uma benção o culto. Aí você sai ali, você fala uma palavra para o irmão te dá uma lambada. Acabou de sair do culto. Que Deus é esse? Que diabo é esse? Que negócio é esse? É a pessoa mesmo que não se
posiciona. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe? O equilíbrio nós tem que ter. Dá vontade de falar um negócio, mas não fala. Ó, deu só vontade. Eu não vou falar não, porque não vai produzir coisa boa, vai produzir coisas ruins. E vai trazer uma imagem ruim da própria pessoa, da gente mesmo. É lógico que a gente perde a linha, né? Tem gente que, cada um tem um estupim, né? Tem gente que tem um estupim maior, menor. Tem gente que tem um bem curto, né? Para ele não precisa muita coisa que tira ele do sério. Tem outros que você pode dar um tapa na cara dele, ele dá um do lado e fala, pode bater. Esquenta a cabeça não. Eu não ligo. Vai ter embora para casa, vai orar, vai chorar com Deus. Não esquenta. Tem gente que não leva desaforo para casa, mas isso aí é a natureza humana, não tem demônio ali. Entendeu? Aí entra o psicológico, aí entra o equilíbrio, aí entra, né? Pode ser que a gente ter que ter a ajuda do Espírito Santo, que entra o domínio próprio. A gente tem, me dá domínio próprio, Senhor, eu não tenho domínio próprio, porque eu penso, eu já falo. Não pode ser assim. Você pensa, você não pode falar. Pastor, parar para pensar. O comportamento, ele fala muito mais do que muitas palavras, né? Então, por isso que o comportamento de Geazi, né? O profeta estava lá, eu acredito que Deus revelou para ele, se ele não viu com os olhos dele lá de longe, ele viu, pelo que o relato do versículo, ele viu de longe. Porque o coração dele foi junto, né? Então ele deve ter visto alguma coisa, Deus mostrou para ele, mas... Deus revelou para ele, porque ele falou com a autoridade. Então olha para você ver, e o camarada tentou mentir ainda para ele, né? Tá bom, já que você não quer falar a verdade, então tá bom. Então o que estava em Naamã pega para você. Então a autoridade espiritual e moral de um profeta emana da retidão de seu caráter. É isso que eu falei para o é difícil, tem que ser correto. Deus não usa gananciosos. Geazi inventou uma história, fantasiou e conseguiu enganar Naamã. Meu Senhor enviou-me para dizer que 2 homens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Olha que mentiroso. E se eu falar para você que às vezes você vai pegar gente que vai contar uma história e você vai acreditar? A gente vai acreditar e depois a gente vai descobrir que não é verdade. Uma vez no meio do culto, fala que chegou parente em casa, não deu para mim vir na reunião, não deu para mim vir fazer o trabalho, chegou 2 amigos em casa, bem no horário do culto, não deu para mim vir, porque muitas pessoas usam esse argumento. Pode ser que seja verdade, pode ser que não, mas às vezes tem coisa muito mais grave do que isso, né? Às vezes a pessoa usa até o nome de Deus mesmo. Irmão, uma das coisas que eu já vi desses 27 anos dirigindo igreja, eu já vi pessoas sendo usadas, como se estivesse sendo usado em profecia, usando o nome de Deus e entregando uma pessoa um recado. E depois não era Deus, e ficou a vida do cara, da pessoa que recebeu enrolado. Faz prova, recebeu a profecia, não fala que é do diabo, guarda, analisa. Não julga um profeta, julga a profecia. A gente quer julgar o profeta. Não, isso aí misericórdia, isso aí não. Julga a profecia. Tem base bíblica? Tem direcionamento? É igual a gente receber uma profecia de vingança, que Deus vai jogar o seu inimigo, vai abrir a copa e vai pular no buraco. Se for inimigo humano, nós estamos contar os mandamentos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que é para nós orar para os nossos inimigos, que é para nós ter misericórdia deles, que é para nós bem dizer quem fala mal da gente. Então nós estamos em conta, né? O ensinamento do cristianismo. Então por isso que a gente tem que analisar tudo. Até uma mensagem pregada a gente tem que analisar. Até um hino cantado a gente tem que analisar. Deixa eu parar para ouvir essa letra aqui, se tem anexo, se tem base bíblica para isso que está sendo falado. Por quê? Comprometeu o seu caráter porque foi dominado pelo pecado da ganância. Não foi capaz de resistir à sedução do Deus Mamon. Aqui, no caso, era o Deus da riqueza, né? O Deus do dinheiro, né? Então ele, por causa do dinheiro, mentiu, né? Deixa eu beber uma água aqui.
Você liga para alguém e fala assim, ó, queria que você viesse participar do meu congresso. Nós vamos fazer uma festa, ele convidar o irmão para pregar e tal. Eu disse, então, irmão, para minhas despesas, eu preciso de R$3.000. Mentiroso. Às vezes não ficou nem 500. Ele usou o nome de Deus, usou mentira para arrecadar dinheiro. Vai ter com o Senhor. Pelo texto aqui, vai ter com o Senhor. Já está leproso. E nós estamos, ó, está lotado. Está lotado. Quando a pessoa não cobra, é melhor se a gente até abençoar ele. Abençoa com gosto. Não, eu vou abençoar porque não cobrou. Eu vou abençoar. Vou fazer tudo para abençoar a vida desse irmão. Né? Mas se vende, já dando preço, tem que depositar o dinheiro antes, tem uns que não serve, tem uns que não quer que dorme nem na casa, ele quer um hotel, ele não dorme na academia. Eu só falo para os irmãos que é o que nós estamos vivendo hoje no cristianismo, infelizmente, de uma maneira tão ruim. Glórias. Tiago 1:8, lê para nós, por gentileza. Mateus 6, versículo 24. Lê para nós, Alex, Sandra, 6:24 para nós. Pode ler O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Então, a gente tem que procurar não ter um coração vacilante. Para a gente não ser o que o mundo lá fala, é vacilão. Lá no CRIA, esse é vacilão, né? E lá eles dão um jeitinho deles lá, né? Mas aí quando for no meio cristão, não pode acontecer um negócio desse, né? Pode ver. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bem, vamos a parte D aqui agora. Está bem explicativo essa aula, né? Então, acho que... Irmãos, quer fazer alguma pergunta nesse sentido? Então, vamos lá, a parte D então. A ganância confunde o valor e o preço. Não se vende o que o dinheiro não pode comprar. O perigo da ganância é seu maligno poder de deturbar a escala de valores de uma pessoa e levá-la a trocar o essencial pelo trivial. Geazi, ao solicitar bens materiais, colocou à venda o seu caráter. Após ter enganado o general Ciro, levou para casa o salário pelo qual negociou a própria integridade. 70 quilos de prata e 2 vestes vestivais. Conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então, meus irmãos, se for para você ferir a sua integridade, o seu caráter, entrar para um caminho de mentira, né? Entrar para um caminho de engano, é melhor você se contentar com aquilo que você tem. Se for para entrar no caminho de mentira, de engano, para arrecadar dinheiro, arrecadar bens, ter condições, né? Ó, é uma coisa que acontece muito, mas às vezes para o cristão não é certo ele fazer isso. O cristão invade um terreno, fica lá um tempinho, daqui a pouquinho pega a lei, usa a lei como uso capião. Não, isso aqui é meu, eu cuidei, é meu, agora vai passar a ser meu. Aos olhos humanos da lei, ele pode até sair bem. Ele vai sair bem. Ele vai ficar com o terreno, a lei vai falar que é dele, mesmo que diz ele que ficou cuidando. Mas diante de Deus não é dele. Ele usou de engano, de mentira, até no último, para poder se safar, ter dinheiro. Então, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Tem coisa que não compensa, né? É melhor você ser correto, né? Ser correto. Você passa no caixa, você vai pagar suas comprinhas, uma nota de R$50. E a moça te devolve o troco de R$100. Ela desconta o que você comprou e te devolve o troco. Quer dizer que você vai pegar os seus 50 e mais alguma coisa em cima, porque ela achou que você tinha dado 50.
Se você olhar no primeiro momento, é vantagem. Humanamente dizendo, o cara vai usar até de mentira. Ele pega assim, nossa, ó, Deus me abençoe. Dá conta aqui na igreja que Deus abençoou ele. Né? Foi Deus que preparou esse dinheiro. Mentira. Usou que é o nome de Deus em vão. Que Deus não está nesse negócio de injustiça. Entendeu? É melhor ele voltar lá na mocinha, que ela vai descontar no salário dela, porque ela fizer a conta, o caixa não bate, ela vai ter que descontar no salário dela. É você voltar lá e falar assim: olha, moça, você me deu um troco de 100, tá aqui, esse dinheiro não pertence a mim, esse dinheiro é seu. Isso já aconteceu comigo, depois que saí daqui da igreja. Então. Parei num lugar de lanche, aconteceu a mesma coisa. A sorte que eu comi na minha casa, junto com a minha mãe. Aí quando cheguei lá, eu vi que tinha muito dinheiro. Eu falei, não vou comer, deixa aí. Voltamos. E aí eu falei, pô, moça, tá tudo errado que você fez, filho. Olha quanto dinheiro você voltou. Ficou todo mundo olhando. Porque tá raro. Tá raro. Se eu falar para você que até no meio evangélico tá raro, tá raro. O ser humano é tão terrível. O ser humano, estou falando do ser humano, estou falando dos irmãos, nós ser humano, é tão terrível que se ele achar uma vantagem para ele, ele passa por cima do que for preciso. Agora, diante de Deus, como é que nós vamos responder isso? É o que Geazi fez, ele falou usou de mentira, usou de engano. Entendeu? Aqui está a guerra para as pessoas não virem para o culto de ensino, que ensina a verdade. A Bíblia fala assim: você conhecer a verdade te liberta. Mesmo que você fez errado no passado, então, peraí, depois que eu aprendi, o pastor ensinou, eu não vou fazer mais. Eu tinha esse hábito, eu tinha esse costume, eu achava que não era errado, agora não vou fazer mais. É isso que Deus quer. Agora, se a gente pega, né, irmãos, vive como se tivesse tudo certo, não está certo. Né? Aí você vai passar o que para o seu filho? Vai passar o que para o seu neto? Né? Lá na casa da perto da minha mãe tem um homem lá que ele tem 4, 5 casas. Mas tudo invadido. Terreno grande, tudo invadido. Ele chegava, colocava uma cerquinha lá, falava que estava jogando umas hortinhas lá, plantando. Daqui a pouquinho já entrava com pedido de uso campeão e acabou. É dele. Conseguiu uns 3, 4 terrenos desse jeito. E terreno grande. Ele saiu bem aqui? Parece que sim, né? Mas e diante de Deus? Mas não vai levar nada também, vai ter que prestar conta. Ficou ruim esse dia, tá lá na cama, não vai nem gozar do que ele roubou. Então a gente tem que ser o quê? Correto. Correto. Né? E vai chegar pessoas com proposta para você usar de engano, usar de mentira. Pastor, hoje em dia não tem muito mais disso, né? Hoje a gente não vê mais falar, mas antigamente que tinha de pessoas que iam para o Paraguai comprar produto lá para vender no Brasil e tentar se lubriar, tomara que o policial não esteja na fronteira, na ponte, para não pegar essa quantidade inteira que eu estou. Antigamente tinha muito disso, pessoas que iam no Paraguai e para os países de fora para tentar lubriar, colocar uma quantidade e tentava passar pela. Mas ainda tem. É que a China entrou muito no Brasil. Está vindo muito produto da China, mas ainda tem essas travessias ilícitas, né? Pessoal. Isso aí é direto a Polícia Federal, pessoas que estão trabalhando no meio da fronteira. Agora mesmo, imagina, uma pessoa ímpia lá, ele ser um cara mau caráter, tudo bem, né? A gente vai dar uma desculpa assim: não, o cara não é cristão, o cara não tem o mesmo pensamento nosso, ele vai querer sempre ganhar vantagem. Agora você pegar o cristão e ele estiver usando essas metodologias, como era Geazi, era um cristão, Geazi era um servo de Deus. Então aqui ele usa um método. Vocês podem ver que a geração de Geazi sumiu da Bíblia. Não parece mais. Depois de Geazi acabou. Acabou. Não fala mais da geração dele. Né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Pastor, mas a pergunta que eu faço é: essas pessoas que hoje em dia vivem de venda de produtos, digamos, vão para certo lugar, São Paulo, daí compra lá um punhado de roupa lá, R$50. Daí chega aqui e vende por 500, para ganhar lucros em cima. Não é ganância também? Vai entrar tudo. Porque existe um valor. A pessoa vai lá, compra Você tem que pegar. vou colocar. Para não ser errado, vou dar um exemplo aqui, eu já fui muito comerciante. Você tem que pegar um valor de mercado. Qual que é o valor de mercado? Ah, o valor de mercado é X. Então é o valor de mercado.
Quando você comprou, não importa, você ganhou até de graça lá, não importa. Mas você vai vender o valor do mercado, aí está justo. Agora, se você pega um negócio, você vende acima, dá conta uma história, né? Aí você poderia estar ganhando um pouco menos, mas você prefere, na hora, a minha vantagem, mas diante de Deus não é agradável, porque você vai ter que contar uma mentira. Tudo que você for usar de mentira não é certo. Se alguém chegar para você e perguntar um negócio de usar de mentira, você comprou um carro por 10 mil, aí chega alguém e fala assim, o carro é 30 mil de tabela. Aí você fala para o cara, eu quero 30 mil nesse carro. Não está errado. Não está errado. Você quer 30 mil, não importa quando você pagou. Você ganhou até de graça. Agora, se você está ali, você está com o carro, você comprou por 10 mil, mas daí você conta uma mentira. Não, que eu dei muito tal, eu dei X nele, dei 25 pau nele, ainda coloquei nos pneus novo e conta uma história. Para chegar no valor que você quer, você contou mentira. É mais fácil falar para a pessoa, não, eu comprei por 10 mil e eu quero vender por 30, porque é o preço que o mercado pede. É o preço do mercado. Essa é a verdadeira forma da gente andar correto, em termos de comércio. Entendeu? Do que a gente usar de mentira. Contar mentira. Você pergunta, você não vai ficar falando, mas você pergunta, fala a verdade. Não, eu comprei por tanto, mas eu vendo o valor que... Eu peguei mais ou menos a base, quantas lojas estão vendendo essa camisa e eu estou vendendo ao mesmo preço. Porque senão alguém que vai comprar também vai ficar questionando você tem que vender por quase o mesmo preço que você comprou. Aí você não é negociante mais, acabou. Aí é melhor você... E tem a questão também, pastor, do imposto, né? Mas o Brasil, o país está cobrando horrores. Eu, como estou mexendo com as minhas coisas lá em casa, eu estou vendo como que dói no bolso. Mas o Senhor falou para mim, paga o que é de César. O que Jesus falou? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Infelizmente o nosso país pode melhorar? Pode. Mas por enquanto aí 40% aí é imposto, infelizmente. É melhor você ter um pouco de sossego do que muita coisa. Outra coisa ensinar os irmãos que a gente não pode usar de pretexto o erro que alguém está cometendo para você cometer o seu. Não, eu fiz isso porque fulano fez isso. Não. Entendeu? Eu fiz coisa ilícita aqui porque o governo também mete a mão. Então, a gente, como cristão, a gente tem que procurar andar certo. Porque a gente procura estar certo diante de Deus, não só diante dos homens. Né? Senão a gente acaba, irmãos, se enrolando. É porque quando o Satanás foi lá para cima, né? Falou o que de Jó? Deus falou o que de Jó para ele? Tá vendo, meu céu? Então, olha para você ver. É sério o negócio? A gente é observado, né? A gente viu ontem, não sei se os irmãos viram o debate ontem, da cultura, aqui é a diferença de valor e preço, né? Qual é o seu preço? Né? Qual é o seu preço? Qual é o seu valor? Então tem coisa que da gente que é inegociável, tem um valor inegociável. Não tem dinheiro que pague, não tem preço que pague. Prejudica os relacionamentos. Então, por causa da ganância, as pessoas ficam com os relacionamentos feridos, né? Machucados. Né? Quantos casamentos acontecem por ganância? Né? O camarada não ama, mas ele vai casar porque a menina tem uma posse muito boa. Ou o rapaz tem uma posse muito boa. E a família incentiva, porque tem uma posição na sociedade muito boa. E aí depois não dá certo, casamento não dá certo. Né? Casamento de 3 meses, casamento miojo, né? Então aí, Geazi era um discípulo e amigo de Eliseu. Havia um relacionamento de confiança e companheirismo entre eles. Imagina, irmão, quebrou. Pois estava em um processo de treinamento espiritual para receber o legado do ministério profético de Eliseu. Porém, quando permitiu que a ganância tivesse lugar em seu coração e assumisse o controle da sua vida, a amizade foi abalada. Então tem pessoas que trocam a amizade por mentira. Né? Ele, Geazi e Eliseu tinham uma amizade muito boa. Eliseu estava passando por ele todo o ministério.
Quem sabe ele poderia ser o sucessor de Eliseu, né? Mas ele usou de mentira, usou de engano, né? Usou de mentira, usou de engano, usou de... E aí veio você fala assim, eu não vou andar com uma pessoa dessa, eu não vou ser companheiro. A Bíblia fala para ele não sentar nem junto, né? Quem usa de mentira, de engano, de falsidade, a Bíblia fala que a gente não deve. Aí o relacionamento é abalado, né? Então a gente deve valorizar o relacionamento, a amizade e não se vender, né? Não se vender por causa de um presente, não se vender por causa de coisas que, né? Eu já cheguei a falar para pessoas que não estão mais aqui na nossa igreja. Eu cheguei a falar para elas, olha aqui, o churrasco que você me deu foi muito bom, a picanha estava muito gostosa, a Coca-Cola estava muito gelada, mas Deus não me chamou para pastorear um grupo, Deus me chamou para pastorear uma igreja. Então eu não... A ganância inviabiliza os relacionamentos. Depois de ter agido de modo dissimulado e se apropriado dos presentes, Geazi retornou à escola do profeta e se apresentou diante de Eliseu. A partir daquele momento, seu relacionamento com o profeta foi duramente prejudicado. O egoísmo fomentado pela ganância inviabilizou a amizade e a caminhada de discipulado. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Colossenses 3 e 5. Então, irmãos, ali acabou a amizade. Acabou. Ficou inviável a amizade. Geazi perdeu a amizade com o homem de Deus. O homem de Deus não pôde andar mais com ele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente anda. Não só o homem de Deus, né, pastor? A hoje está com todo mundo. Tirou tudo o fruto, porque ele pegou lepra, a partir do momento que ele pegou lepra, depois piorou mais ainda. Aí ele tem que ser isolado da sociedade, né? Mas assim, você tem que tomar cuidado com quem você anda, com quem você se relaciona, com quem você compra. Dá uma olhada primeiro. Come 1 quilo de sal junto, né? Mas eu acabei de conhecer a pessoa, já estou chamando de amigo. Irmão em Cristo é uma coisa. Quando você chamar alguém de amigo, você tem que ter um relacionamento com aquela pessoa de uma intimidade de anos. E essa amizade vai passar por algumas provas e não vai ser trocada a amizade. Eu até falei para o irmão esse dia, falei assim, então, eu tô assim agora, eu não quero fazer amizade mais não, eu quero fazer aliança. Eu disse, não, de amizade, estamos juntos, tá? Ó, a paz aqui não, isso aí é limitado. Qualquer oferta que chega, as pessoas já trocam você por outra pessoa, né? Infelizmente, às vezes tem pessoas que no meio cristão, ele está com você, às vezes você não tem muita condição financeira. Quando chega alguém que tem condição financeira, ele já vende você. Ele deixa você de lado e vai para o lado de quem tem condição. Você fica lá, fala, poxa vida, nós era tão amigos, agora não pode andar junto mais. Mas por quê? Às vezes por causa do dinheiro, por causa da ganância, da busca de status. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, irmão? Valorizar quem é amigo de verdade, quem está do lado da gente, valorizar, quem está trabalhando com a gente, valorizar, quem fala bem da gente, valorizar, porque está raro. Verdade. Em sua aventura gananciosa, fez reiterações do uso de artifícios mentirosos, mentiu em nome de Eliseu, afirmando a Naamã que estava sob a orientação do profeta. Olha que mentira, Deus usou o nome, né? E um tempo atrás começaram a ter esses negócios aqui também, mas depois parou. O pastor falou, o pastor mandou, eu não estou sabendo. O pastor mandou, o pastor falou. O pastor está sabendo, não está sabendo de nada. E depois enganar o homem de Deus, dizendo que não ia a lugar algum. A mentira é um pecado que tem origem em Satanás. Quando ela profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. O pai da mentira, João 8,44. Então, irmãos, observa bem. Quem tem o hábito de mentir, observa. Porque mentira vira hábito no volta.
Tem gente que ele mente tão bem, rapaz. Se você for muito bobo, você ainda cai na dele. Ele mente assim, você fala assim, nossa, né? Então, a gente observa isso. E ele quer ter vantagem, né? Aí você vai tirar um mentiroso aí. Não, você não serve nem para estar na minha equipe de liderança, né? Tem que tomar cuidado. Se você coloca uma maçã podre no meio da maçã boa, a maçã podre vai apodrecer tudo, né? Então, tem que ser seletivo. Ó, Jesus foi seletivo. Jesus amava todos, mas foi seletivo. Ele tinha 12, andava com 3 e subia no monte com 1. Jesus era seletivo, não era todo mundo. Então não é errado você ser seletivo. Você não está com inimizade, com o coração fechado com a pessoa. Não, tem que ser seletivo. Entendeu? É melhor você ser seletivo do que você, uma hora você se complica também, né? Então, Naamã, Geazi, né, aproveitou do fato, a situação, mentiu o nome de Eliseu, afirmando a Naamã que estava sob a orientação do profeta. Depois tentou enganar o homem de Deus, dizendo que não tinha ido a lugar algum, né? Então é mentira. A gente tem que ser pessoas de caráter, não usar de engano, não usar de mentira. E uma hora a verdade chega. Tá bom. Né? Tá bom. E a mentira, como diz o povo no ditado, que a mentira tem perna curta. E tem mesmo. Tem mesmo. Qualquer coisa. Contou mentira, uma hora você descobre. Às vezes você não descobre o que você está querendo descobrir. Você descobre que a verdade chega até você. É o que traz a verdade. Vai? Você está brincando. Verdade isso? É verdade. Eu disse, nossa, e eu achando que é verdade. Eu achando que a pessoa estava falando a verdade. Eu estava dando a palavra dela correta. Então, vamos lá. A ganância sacrifica as amizades no altar de Mamon. O ganancioso sempre coloca o dinheiro acima da amizade. Por isso, as coisas materiais são como ídolos que ocupam o lugar da primazia do seu coração. No altar de Mamon, a divindade pagando o dinheiro, o ganancioso sacrifica a sua espiritualidade e seus relacionamentos. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eclesiastes 5:10. Né? Então, aquela pessoa que usa de mentira, ele nunca está satisfeito. O cara tem 3 carros e quer ter 4. E tem uma casa que quer ter 2, 3 casas e acha que a casa dele que ele mora não é boa também e tem que lutar para mais. Né? Então, não é pecado ter. O pecado é você colocar o coração naquilo e você, por causa daquilo, você pisa nas pessoas. Não pode. Bem, irmãos? Os irmãos entenderam? Deu para entender? Vamos lá. A ganância compromete a confiança. Então, quando a pessoa... Geazi voltou à sua visita de Naamã com os presentes, mas perdeu a confiança em seu mestre e rompeu um sólido relacionamento. Não titubeou em colocar sua amizade em risco por causa dos bens materiais. Revelou que em seu coração ganancioso o dinheiro estava acima de qualquer relacionamento. Então você vai encontrar na vida alguém que coloca o dinheiro acima de tudo, e por causa daquele dinheiro e por causa daquele poder, ele não está nem aí, ele rompe ele quebra as confianças, ele quebra as amizades, e para ele está tudo bem. Se ele conseguiu o que ele quer, está bom. E a gente precisa tomar esse cuidado. A ganância compromete o ministério. Eu vou ler só os tópicos, tá, irmãos? Ao deixar de seduzir pela ganância, ele teve seu ministério interrompido. Mostrou com aquela atitude que não era digno do chamado. Não estava à altura da vocação profética. Ao usar seu ministério para enganar Naamã, obter lucros indevidos. Anulou seu futuro como profeta. Iludiu o general Ciro, mas não enganou a Deus. A ganância tem sido um dos fatores decisivos para o fracasso ministerial de diversos líderes. Entendeu? Quando um líder vem perguntar para você se você está bem, é porque ele já sabe que você não está. Só para dar um toque para o irmão. Quando o líder pergunta, você está tudo bem? E você falar para ele que está tudo bem, ele já tem informação que você não está bem.
E aí, às vezes, a gente cai na besteira e fala, não, tá tudo bem, como é que tá a obra lá? Ih, tá indo bem, como é que tá as finanças? Ih, tá uma beleza. Mas ele já sabe como tá. Mas aí mede o obreiro. Mede o ministério do obreiro, porque o obreiro não falou a verdade. Deixou o negócio abafado. Por quê? Às vezes é por medo do pastor achar, isso acontece muito dentro do ministério. O pastor achar que ele é um mau obreiro, não. Ele é um bom obreiro por falar a verdade. Não, pastor, o negócio está difícil. Está com 10 clientes só. Entendeu? A renda não está boa, a gente está tendo dificuldade até para pagar o aluguel. Fala a verdade. É melhor falar a verdade. Ele não vai ser maltratado por causa disso, mal visto por causa disso. Então, se for o contrário, não, está bem, a casa está cheia, Deus está operando. Entendeu? Aí quando você vai ver, a obra já foi para o breve, né? Abaixo foi para o breve. Então aí você vai ver que a obra sofre por causa disso. Que o obreiro usou de engano. E não pode ser assim. Tem que ser realista, né? Falar a verdade. Porque isso vai testar a sua verdade. Irmão, eu estou falando uma coisa que vai mexer com nós. Vai testar a sua verdade. Né? Se você não quiser falar, você fala assim, eu estou na luta. Quem tiver entender, vai entender que você está na luta. O negócio não está bom, mas você está na luta. Está na guerra. Né? Por que eu estou falando isso para os irmãos? Para a gente não usar de engano, de mentira. Né? Isso em todas as áreas da nossa vida. No casamento. Quantos casamentos nós temos camuflado? Né? Casamento camuflado. Né? Você olha assim, parece que é 2 pombinhos de ouro. Né? Tá tudo certo. E não está. Não busca ajuda. O dia que a bomba estourar, o negócio como o breve mesmo, às vezes você não consegue nem salvar o casamento dele, mas ele poderia ter salvado. Buscar ajuda. Mas às vezes a ganância, o orgulho, a busca do poder. Eu não posso descer, eu não posso me diminuir, eu não posso. Entendeu? Então, Geazi que perdeu o ministério dele. Olha, ele perdeu. Ele estava com um professor bom, estava com um cara bom. Mas um homem de Deus, hein? O homem estava com a unção de Elias de novo. E agora ele perde a oportunidade por causa de dinheiro, por causa de... Ele ainda falou mentira, falou, né? A ganância destrói oportunidades. Geazi teve o privilégio de ser treinado por Eliseu, porém não soube usufruir dessa bênção. Quantas pessoas perdem oportunidade boa? Porque ele prefere usar de engano. Né? E às vezes perde a oportunidade de ser abençoado naquela obra, naquele ministério, como Geazi. Né? Teve ambição, fazia parte da vitoriosa escola profética, que teve Elias e Eliseu, seus mais importantes exponentes, mas não aproveitou essa maravilhosa oportunidade. Jogou fora. Irmão. Aproveita a oportunidade que Deus está dando para cada um de nós, irmão. Agarra a oportunidade. Não jogue fora. Use de verdade. Use de direcionamento. A ganância mancha o presente. Geazi ganhou prata e veste festivais, mas perdeu seu ministério. A ganância trouxe consequências terríveis para a sua vida. Ao negociar o próprio chamado ministerial, perdeu a credibilidade com Eliseu. O relacionamento do mestre discípulo foi duramente prejudicado. A ganância maculou seu caráter, destruiu seu relacionamento e prejudicou sua espiritualidade. Manchou seu presente, pois produziu descrédito e gerou desconfiança. E aí? Isso é da lepra, não? Hã? Tudo isso aí que você está falando é bonito, mas quando vem é da lepra. Vem da lepra. É, porque daí ele fez tudo que ele fez, o profeta lá na casa dele falou assim, ó, o meu servo está, o meu servo está fazendo. Tinha tanta confiança, ele era meu sucessor, confiava nele. Aí você fica um pé atrás, meu camarada. Né? Sabe o que ele vai fazer, como o texto fala, que pensa que o meu espírito não viu quando o servo desceu da carruagem? Então, a cada detalhe Deus foi mostrando e foi decepcionando o profeta. Assim, esse que era o meu sucessor, meu Deus do céu. Esse que eu estava confiando, esse que eu estava investindo.
Olha, pastor de igreja, os irmãos passam também na vida secular, na vida particular, na vida até dentro da igreja, os líderes, eles também não estão, eles também passam. Mas o pastor de igreja passa isso quase todos os tempos. Né? Não vou falar todo dia, mas quase todos os tempos. Né? O camarada chega descreditado por tudo, ninguém quer ele na igreja dele. Aí você pega, tira o carrapicho, ajuda, abençoa, dá um banhão gostoso nele. Irmão, fica aqui do meu lado, você vai prosperar comigo. Vou te consagrar, vou te colocar um ministério na sua mão. E vai, que vai. É só ele visitar alguma igreja e o pastor falar para ele, ó, vem que eu tenho um negócio para você aqui. Ele já acha que é melhor, ele vai. Às vezes ele deve ficar de salário. Está entendendo? Eu recebi uma oportunidade antes de vir para Taubaté. Eu estava para vir para Taubaté. Chegou para mim um pastor e falou para mim só: eu tenho uma igreja, 7, com mais 6 congregações. O senhor quer? Eu só tenho confiança. Olha a palavra dele. Ele é um bom pastor. Ele falou assim: eu só tenho confiança de entregar essa igreja na sua mão. Eu vou pagar para você R$5.000 por mês. Eu quero ir embora para Ubatuba com a minha esposa. Ela está doente, ela prefere ir embora e nós vamos tratar da nossa saúde. Irmão, eu não estaria aqui hoje se eu tivesse feito a troca por dinheiro. Entendeu? Então tem um monte de pessoas que estão trocando. Às vezes nem ora. Ele olha para a vantagem que ele vai ter, não pelo projeto que Deus tem na vida dele. Então estava manchando. A ganância prejudica o futuro ministerial. Nós já falamos, né? Então o Geazi teria um futuro maravilhoso. Seria o sucessor natural de Eliseu. Mas suas ações comprometeram o futuro ministerial promissor. Então, as ações dele comprometeu ele. E não passou a ser mais. A ganância nos afasta de Deus. A ganância nunca fica impune. É possível vencer a ganância? Está aqui, ó. Não há na mensagem bíblica uma censura aos bens materiais. Não há. Pois o dinheiro é fruto do trabalho honesto. Constitui-se em uma bênção. O que a Bíblia condena é a ganância que resulta em uma idolatria ao dinheiro. A questão central é sobre a prioridade que devemos ter. A expressão não acumule tesouro na terra pode ser explicada como determinação de uma pessoa que empreende todo o seu esforço com o propósito de acumular coisas materiais. Deste modo, seu coração será completamente dominado por esse objetivo. Todas as suas atividades serão supervientes e esse é o único propósito. O problema não é possuir bens, mas sim ser controlado por eles. Em nossa escala de valores, primeiro vem o tesouro do céu e devemos ter discernimento para estabelecer a ordem correta das prioridades. Não é pecado você ter prioridade de coisas materiais, mas primeiramente nós temos que ter prioridade com os tesouros do céu, as coisas de Deus em primeiro lugar. Ao ceder a ganância, vai encerrar a conclusão. Geazi colocou fim na sua promissora trajetória ministerial. Movido pela ambição, ignorou o fato de que nem tudo na vida pode ser quantificado. O pecado o levou mais longe do que havia imaginado e cobrou dele um alto preço. Foi duramente punido e interrompeu o projeto de Deus para a sua vida. Então, ele ficou com a lepra de Naamã. Herdou a lepra de Naamã. Então, essa é a palavra que nós aprendemos. Bem, irmãos? Então que nós possamos, irmãos, ter esse cuidado. Se os irmãos quiserem reler lá na casa, ler de novo a revista, meditar no que foi dito hoje, viu, irmãos? Dinheiro algum paga o que Deus deu para você. Dinheiro algum paga o caráter que você tem, o caráter correto. Tá? Então, que nós possamos ter esse cuidado. Passar aqui para... Pastor, já chegou a revista nova? Não, ainda não. Eu não pedi. Acho que nem saiu. Passar